Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o HTTP GET da entidade Tasks no React. Já estou com o Windows funcionando, então eu vou abrir aqui o projeto do React, clicar com o botão direito nele e vou em Abrir com Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui no terminal e criar a minha branch. Vou digitar git checkout -b feature -61 -get -tasks. Vou dar um Enter. A branch foi criada e aqui já acessou. Agora eu vou colocar as minhas anotações aqui no comandos. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu vou startar o servidor do React com yarn start. Vou dar um Enter. Minimizar essa janela aqui e vou dar 2 cliques aqui na pasta do backend. Com a pasta aberta, vou clicar dentro dela e vou em git bash here. Vou digitar aqui dentro yarn dev. Vou dar um Enter. Servidor startado, já apareceu as informações aqui. Então agora eu minimizo essa janela, fecho essa daqui e vou no comandos aqui do React. Antes de fazer a verificação da página ou algo nesse sentido, eu vou fazer uma alteração aqui na parte de auth. Então eu vou acessar a página auth e vou fazer uma alteração bem aqui onde está o status 4. Se em algum momento eu acessar a página status 4 e ela tiver com o servidor sem funcionar, ele vai dar um erro. Nesse momento aqui, a página já carregou, apareceu essa informação, mas é porque o token está expirado. Então, se eu vier aqui e dar um Ctrl C aqui no servidor, o servidor parou de funcionar. Se eu vier aqui na página e atualizar, com o servidor parado, ele direciona para o status 4. Então, eu venho aqui e olho o status 4. Nesse local aqui, eu vou adicionar uma outra página. E essa página eu vou criá-la junto aqui nos auths. Vou vir aqui, criar um novo arquivo. Vou colocar o nome na página de load error. O nome, você pode colocar o nome que você desejar. Eu coloquei esse nome aqui só para falar que ele vai recarregar depois de um erro. E aqui nessa página, então eu digito import react from React, porque eu tenho que carregar o componente. Quando ele fizer isso, eu tenho que exportar também. Então eu coloco o export lá default e é uma function. Coloco o nome que eu desejar aqui. Nesse momento eu vou colocar o nome de load error e vou retornar uma div aqui. Nessa div, eu vou colocar um class name e nesse class name eu vou colocar a informação de texto no centro. Então, coloco o texto no centro e aqui eu vou fechar a div e criar uma nova div. Também já vou fechar essa nova div e dentro dessa div eu vou colocar um H2. Nesse H2 eu vou colocar também um class name. Esse class name vai ter um texto perigoso, vai ser só a cor do texto, ela vai ser perigosa, ou seja, é uma cor meio avermelhada. E aí eu posso colocar o nome que eu quiser aqui também como título. Eu vou colocar load error. E logo abaixo eu vou colocar um botão. Vou escrever button aqui. E aí eu posso fechar também esse botão. E aqui nessa parte aqui onde que é a tag do button, eu vou colocar um class name. Esse class name vai ser um btn outline light, para ele ser claro, e vai ser um btn largo, grande. Então coloco o LG. E ele também vai ter um onClick, que quando eu clicar ele vai disparar um evento, e
esse evento ele já vai ter diretamente aqui uma arrow function. E ele vai chamar a window, que é uma opção do JavaScript. Ela também vai procurar por location e encontrar o reload. E vai colocar aqui um false. Ou seja, ele vai dar um reload na página sem piscar a página. E aqui embaixo eu posso colocar uma informação qualquer, que eu vou colocar aqui para clicar nesse botão para reprocessar a página. Isso quando o servidor estiver online. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu vou vir aqui na página, vou atualizar a informação. Certo, atualizei, ele continua status 4, por quê? Porque eu tenho que chamar essa página aqui no div. Então eu volto aqui no return e basta eu abrir uma tag aqui e escrever load error, que é exatamente esse aqui. Eu dou um enter e fecho a tag dessa forma. Observe que ele tem que importar aqui em cima. No meu caso ele fez o import automaticamente. Se ele não importar aí para você, você coloca. Aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Agora sim eu volto aqui na página e ele já apareceu a informação. Então está falando que tem alguma coisa errada e clique aqui quando o servidor estiver online. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada, ele vai voltar para essa página novamente porque o servidor não está funcionando. Então o que eu tenho que fazer é ativar o servidor. Eu venho aqui e ativo o servidor com yarn-dev. Com o servidor agora funcionando, eu volto aqui e aí sim eu posso clicar que ele vai trazer a informação para mim. Aí ele traz o login, eu posso fazer o login aqui. Eu tenho alguns logins, eu vou utilizar o login admin e admin aqui também. Vou clicar em sign e aí então a página abre, eu posso acessar aqui e verificar as informações. Agora o que eu vou fazer é o get. Então vou minimizar essa janela, vou fechar essa aqui também e fechar essa aqui. Vou vir aqui agora no navbar, vou acessar essa página do navbar, vou só clicar aqui para ele fechar essa parte daqui. E logo aqui na frente do users, eu vou colocar uma outra opção. E essa opção eu vou copiar, deixa eu ver a primeira, pegar da primeira opção aqui, que é a da home. Vou dar um Ctrl C nela e vou trazer ela aqui logo abaixo do users. Eu coloco isto daqui. E aí aqui eu vou criar uma rota nesse campo que é para chamar a lista de tarefas, que é porque eu vou fazer o get lá na lista de tarefas. Então eu escrevo esse caminho e aí eu venho aqui e troco também essa opção para tasks. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui agora e observar que agora eu tenho também, depois do users, eu tenho tasks. Se eu clicar nela, ela não vai carregar, por quê? Porque eu não tenho a rota ainda. Então vou vir aqui e criar a rota para poder trabalhar nela. Vou vir aqui em routes. Vou minimizar essa tela aqui em cima de novo. E aqui, logo abaixo aqui do user show, eu posso criar uma nova route. Posso colocar ela exatamente do jeito que eu quero e colocar aqui dentro o caminho que eu criei aqui, ó. Se quiser, copie a informação para não ter erro de digitação. E copia de um lado com Ctrl C, Ctrl V do outro lado e pronto, agora sim já tem acesso aqui. Aí eu tenho que criar um componente e aí esse componente eu vou colocá-lo aqui dentro do objeto e posso fechar a tag aqui. Então eu não tenho esse componente, vou ter que criá-lo aqui do lado também. Vou vir na parte de pages. Então basta eu clicar aqui nela, criar uma nova pasta. Nessa pasta eu vou digitar tasks. E aí vou dar um enter. E agora ela já fica selecionada. Eu vou criar um arquivo que eu vou colocar o nome de task list.js. Vou dar um enter. Agora aqui eu vou importar
o React novamente. E aí, dentro do import do React, eu tenho que fazer o export the full function. E eu coloco o nome que eu achar interessante. No caso, eu vou escrever task list. E aí, eu vou retornar com um return. E eu coloco uma div aqui dentro. Essa div eu posso escrever o que eu quiser. Por enquanto, eu vou colocar hello from task list. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui agora no routes e aqui eu vou chamar a task list. Task list. Vou dar um enter, ele vai fazer o auto import aqui em cima. E agora eu posso dar um Ctrl S para salvar aqui também. E aí eu venho aqui e agora ele traz a informação. Agora eu tenho que preencher essa página daqui. Então vou vir aqui no task list para preencher essa informação. Vou clicar aqui para minimizar, deixar mais espaço. Primeiramente eu vou criar um card. Então vou trocar esse div aqui por um div class name card. Aí agora eu fecho esse div e vou criar um div class name card body, que é o corpo do card. Aqui para dar certo eu tenho que colocar com letra minúscula. E aí, dentro do card body, eu vou criar uma class name com uma row, que é uma linha específica. E aqui dentro eu vou já fazer algumas codificações. A primeira codificação eu vou criar, antes de tudo, uma constante aqui em cima. Então vou criar uma constante. Observe que aqui agora eu estou colocando um colchete. E aí eu coloco task error. E set task error. Vou começar isso aqui com use state. E vai ser vazia. Observe que aqui em cima ele fez a importação. Então agora, isso aqui será usado em algum momento. Primeiramente, eu vou trazer as informações lá do banco de dados. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar o useEffect para quando ele acessar essa página, ele faz a busca das tarefas lá no banco de dados. Observe que o useEffect importou aqui em cima também. E eu não vou passar nenhum parâmetro ali em cima, mas aqui embaixo eu tenho que passar uma lista de parâmetros vazia para não dar problema no useEffect. E aí aqui eu vou criar um método, que eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar reload tasks. Fica à vontade para colocar o nome que você desejar também. Esse nome agora eu vou utilizar aqui embaixo para criar a minha função. Então eu utilizo uma const, o nome da função. Vou colocar o async porque eu vou no banco de dados buscar essa informação, né? Então aqui agora dentro, para eu ir no banco de dados, eu utilizo o try-catch. E aí dentro do try-catch eu vou criar uma lista de tarefas. Eu vou colocar o nome de tasks. Para eu preencher ela, eu tenho que ir lá no banco de dados buscar essa lista. Então eu vou utilizar através de um getTasks, que é para buscar a lista. Esse getTask eu ainda não tenho. Vou ter que criar ele no service. Então vou procurar aqui task service. Eu não tenho task service, vou ter que criar o task service. Então eu clico aqui e digito task service.js. Vou dar um enter. Dentro aqui do task service, primeiramente, como eu vou no banco de dados, então eu tenho que importar a minha API Axios. E aí ele já faz o auto import, já acha para mim. Se para você não achar, você tenta fazer a importação manual. E aí eu vou exportar esse método que eu criei lá atrás, que é o getTask. Na verdade eu estou criando ele aqui agora. Lá eu só chamo esse método. Então eu vou utilizar o async e a arrow function para ir lá no servidor buscar. Ele vai trazer uma resposta para mim. Essa resposta é a resposta do servidor. E aí eu utilizo
a API Getsu, a API Axios com OH para criar um GET. Esse GET aqui, ele vai fazer uma busca na rota tasks. Isso aqui já foi implementado lá no servidor. E aqui, como eu preciso ter permissão para acessar a rota, eu preciso criar um cabeçalho. Eu vou criar aqui esse cabeçalho, que é o cabeçalho headers. E dentro dele eu vou colocar um objeto headers. Nesse objeto headers eu vou preencher um outro objeto e vou criar uma authorization. E aí ela vai ter uma better. Observe que aqui eu estou colocando dentro da crase, né, para colocar esse comando aqui, ó, que é onde eu vou buscar o token, que é dentro do local storage. Vou buscar através do get item e lá eu tenho a chave auth token, que foi criada em aulas anteriores. Então, feito isso, agora eu tenho já o cabeçalho, eu passo ele aqui do lado. Então, eu coloco o headers aqui do lado para ir no servidor. Então, ele vai lá, vai trazer as informações para mim, vai preencher o response, e aí do response eu preciso somente dos dados. Fazendo assim, agora eu posso dar um Ctrl S para salvar. Aí eu volto aqui no Task Lists, e aqui eu posso clicar aqui nesse local aqui, dar um Ctrl espaço, ele traz o get e eu faço a importação dele aqui. Agora então ele feito esse procedimento, ele vai preencher o tasks, e aí eu faço um set tasks. Só que eu não tenho tasks aqui em cima, eu tenho que criar. Vou criar aqui um const task e um set tasks. Na verdade eu vou colocar no plural aqui esse tasks. Então eu só vou colocar aqui no plural. E aí eu vou iniciar ele utilizando aqui o useState e começar com uma lista vazia. Aí ele vai preencher essa tasks daqui e aí eu faço um set tasks. Agora sim eu tenho set tasks aqui e coloco o tasks. Ele vai pegar esse tasks aqui, jogar aqui nesse tasks daqui, e aí eu já tenho a lista pronta. E se caso der algum erro? Se caso der algum erro, posso imprimir através de um console error e imprimir o error aqui. Também posso fazer um set task error e aí colocar esse error aqui dentro. Feito isso, se caso der um erro, aqui embaixo, então agora eu posso utilizar esse erro aqui, falando que se caso o task error, se ele existir é porque deu algum erro, então ele entra aqui. Se caso ele não entrar nessa opção aqui desse parênteses, ele vai entrar nessa outra opção. E quando ele entrar nessa outra opção, eu utilizo o tasks aqui, que é a lista que eu criei. Então, eu vou preencher primeiramente aqui o task error, se caso der algum erro, então eu coloco uma div, simplesmente aqui, deixa eu fechá-la porque dentro da codificação ele não fecha. Isso aqui dentro agora eu coloco um H2. Basta colocar só um H2 para informar, para dar um formato na escrita. E aí eu coloco que alguma coisa não deu certo. E notificar, deixa eu tirar isso aqui, notificar o administrador do sistema. Pronto, feito isso, agora já está aqui. E a lista, eu posso acessar essa lista através de um map. Então, fazendo isso, eu consigo percorrer toda a lista e não preciso utilizar for. Feito esse procedimento aqui, o que vai acontecer? Ele vai carregar a lista, deixa eu só minimizar aqui, ele vai carregar a lista e vai criar um índice. Cada T desse aqui é um objeto que ele vai utilizar. Então eu vou ter as informações de tarefas dentro aqui dessa opção. E aí eu posso acessá-la.
Primeiramente eu vou fazer um div aqui para dizer que isso aqui ele vai ser colunas. Então eu posso colocar um class name aqui e colocar que ele vai dividir em colunas do tamanho de 3 e vou colocar um espaço de padding de 2 em cada local. E aí eu coloco a chave que é a identificação da lista. Então eu acesso a lista aqui com o T e eu pego a chave ID, que é a chave referente à codificação. Vou fechar essa div aqui. Deixa eu colocar aqui div. Isso. Fechado. Agora eu vou acessar no meio dessa div e vou criar um card. Agora eu vou colocar o class name e colocar o card aqui. Já posso verificar o resultado lá, já começa a aparecer algumas coisas. Deixa eu só fechar a div aqui, senão dentro aqui da codificação ele não fecha. Isso, agora sim. Eu posso, deixa eu tirar esse espaço aqui que ficou sobrando. Aqui eu já posso começar a visualizar alguma coisa. Vamos ver lá, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e ele já começa, ó, trouxe um risco que seja. Vou voltar aqui agora e preencher dentro desse card. Primeiramente eu vou colocar um div class name. E aí eu coloco um card traço header. Vou fechar ele aqui com um div. Pronto, vou copiar aqui que vai mais rápido. Vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V, porque eu vou ter o body e o footer. Então agora eu troco só o nome aqui, ó. Body e o footer. Pronto, agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. E aí, aqui no header, vamos ver se já tem alguma alteração. Olha, já ficou um formato melhor. Então agora eu venho aqui e dentro do header eu vou colocar mais algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vou colocar que ele vai ser um texto branco. Então coloco texto branco. Vou colocar que também vai ser um texto mais forte. Então ele vai ser como se fosse um negrito. E também vai ser um texto maiúsculo, tudo maiúsculo. Então eu coloco uppercase para falar que ele vai ser todo maiúsculo. Então aqui dentro agora eu posso criar esse título, esse cabeçalho na verdade, através H4. E aí eu coloco aqui que ele também vai ser um card texto e vai ter um texto do tipo centro, ou seja, o texto vai ficar no centro. E aqui eu posso acessar o título da tarefa através do t.título. Feito isso, eu acesso o título da tarefa, posso salvar para ver o resultado, como está ficando. Venho aqui e ele já aparece o título da tarefa. Por enquanto eu só tenho uma tarefa, não tenho mais que uma, então ele vai aparecer essa tarefa aqui. Agora eu posso fazer no body. Aqui no body eu não vou colocar muitos detalhes não, então vou colocar só um parágrafo e aí eu já acesso esse parágrafo, eu já acesso a descrição com pt de tatu ponto description e aí eu tenho que fechar a chave, né? Feito isso ele já acessa a descrição da tarefa. Então venho aqui, vejo, ele aparece a descrição aqui. Pode utilizar a sua criatividade para criar coisas melhores do que isso, mas por enquanto eu vou fazer assim. Vou criar outro parágrafo. Agora aqui nesse parágrafo eu vou fazer a chave aqui também. E aí dentro dela, deixa eu só mudar aqui a formatação. E aí eu vou chamar o T. Vou colocar ponto status. Esse status ele pode ser de 3 tipos, né? Lembra? É 1, 2 e 3. Então se ele for igual a 1, eu não quero que apareça o número 1, quero que apareça uma palavra. E aí eu vou colocar aqui, na verdade, 2 palavras, to do, ou seja, para fazer. Se caso esse status for diferente, então eu coloco ponto
status aqui, se ele for igual a 2, aí eu quero que ele apareça outra palavra, que é doing, que está fazendo, ou seja, a tarefa está sendo feita. E por finalmente ele aparecer o 3, aí ele vai aparecer como done, ou seja, a tarefa está feita. Com isso agora eu tenho que, se caso ele não tiver nenhuma dessas opções, por exemplo, ele está vazio, aí eu coloco aqui só o vazio para não dar nenhum erro. Só para deixar essa opção assim. E agora aqui também eu vou ter o footer, só que o footer eu vou deixar para outro momento, eu vou colocar isso aqui como body. Que vou repetir o body porque depois em outros momentos eu vou utilizar o footer para criar botões e outro tipo de informação. Então aqui eu vou colocar um parágrafo também. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever created at, ou seja, vai ser criado em algum momento. E aí eu vou chamar o momento. Deixa eu ver se ele já faz o import, porque esse aqui eu já trouxe, ó, tá aqui, ó. Ele vai trazer o import aqui em cima. Deixa eu ver, aqui, ó. Ele importou a biblioteca. Então aqui dentro agora eu posso chamar o created underline at. E aí eu posso falar para ele transformar para from now, que é esse aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar, ele vai aparecer a informação aqui embaixo. Isso aí já foi criado em 7 dias essa tarefa. E agora eu posso fazer o mesmo procedimento com o update. E eu coloco updated at, copio o momento aqui também. t.updated underline at e coloco o from now. Esse aqui tem que lembrar de colocar os parênteses e aí sim vou dar um Ctrl S para salvar, volto aqui e está finalizado a criação das tarefas. Se eu fizer isso aqui agora eu tenho acesso. E se eu logar com o usuário, vamos ver se eu tenho um usuário aqui disponível para logar. user@email.com e coloco a senha, acesso aqui, e aqui ela aparece somente para o usuário, que é a permissão de tarefas. Então, agora eu tenho a permissão de tarefas para usuários. Observe que aqui ele deu um erro, vou verificar aqui, ó, em rotas, não, ele vai estar, esse erro é porque ele deve estar aqui no ALF, então vou acessar o ALF aqui, e, deixa eu ver, não está no ALF, ele vai estar aonde? É no Navbar? Deixa eu ver, Navbar também não. Então aqui o acesso, certo, eu acho que está em Routes então. Ah sim, aqui em Routes. Observe que aqui eu adicionei a task list ali, mas não adicionei embaixo. Por quê? Porque a task list ela pode ser acessado também pelo usuário, não só pelo administrador. Então quando ele for administrador, ele carrega tudo isso aqui. E quando ele for usuário, ele vai carregar só essas duas opções. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Agora sim, se eu vier aqui, ele traz a lista de usuários para mim. De tarefas, na verdade, para o usuário. E aqui em cima o menu, ele não carrega, ele carrega só essas duas opções. Então, agora está certo. Posso fechar aqui essa opção. Fechar todas essas janelinhas aqui, né? Vou clicando aqui até fechar tudo e vou salvar no GitHub. Vou clicar aqui em finalizar o servidor. Agora vou dar um clear aqui também para sair dessa janela. Vou vir aqui pegar o git add, na verdade. Vou dar um git add ponto, vou dar um enter. Agora eu venho aqui, pego o git commit.
Vou vir aqui, colocar esse git commit aqui, vou dar um enter. Aí ele deu o commit de todas as opções, agora eu posso mandar para o servidor através do git push. Então eu coloco o git push aqui e dou um enter. Ele está lá já no servidor, agora eu aperto o Ctrl e o clique aqui nesse link para eu juntar ele com a main. Feito isso, ele vai abrir a página aqui do lado, eu venho nela. Quando aparecer a informação, eu rolo aqui e aí aqui eu vou criar um pull request. Ele cria o pull request, como eu tenho permissão, vem aqui e faço merge pull request com a main, clicando aqui. E aí, confirmo o merge, que vai ser a união dessa programação que eu fiz com o main. Aqui deu sucesso, posso fechar essa página e aqui agora eu posso passar para o main novamente. Então eu já fiz o merge, eu posso vir aqui e colocar o main, ele vai passar para o main. E agora para trazer aquele merge para cá para atualizar esse projeto meu, eu digito git pull e dou um enter. Feito isso, agora ele vai lá no servidor, traz a informação, atualiza aqui, aqui já vai para o main e agora o main já está com esse desenvolvimento aqui pronto. Então se eu quiser eu posso fechar aqui, posso também parar o servidor de back-end, vou dar um Ctrl C aqui. Ele para o servidor de back-end, eu posso fechar essa janela e está finalizado o processo dessa aula. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.